covarde, sensacionalista e mentiroso. Antes que alguém venha com aquela frase antiga, o justo não se justifica, vou te provar algo na Bíblia Sagrada. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Antes que saísse da cova, Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo ao rei, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Não diga que Daniel nunca falou nada. Pode ser depois da ação de Deus, mas falou. Se Deus já tinha agido, que necessidade ele tinha de falar? Ele sentiu a necessidade de se defender. Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, a partir do versículo 4, ele diz que a igreja suportava com alegria qualquer um que chegasse anunciando um Cristo diferente do que Paulo já anunciava. E esses crentes aceitavam um espírito e um evangelho diferente do Espírito de Deus e do evangelho pregado por Paulo. E Paulo se defende no versículo 5. Eu não acho que tenho menos valor do que esses superapóstolos. Talvez eu seja principiante no falar, mas no conhecimento eu não sou. Sempre e em todas as situações, Paulo diz que deu provas de que ele tinha capacidade para anunciar o verdadeiro evangelho. Paulo se defendeu diante da igreja. Jesus diante dos seus acusadores. Antes da cruz, Jesus sempre tinha uma resposta confrontadora, esclarecedora sobre si mesmo e sobre a intenção de seus inimigos. Isso aqui, um print, 2 prints, 3 prints, o mesmo me chamando de amigo. Jeremias, capítulo 9, versículo 4, Jeremias coloca um dos motivos pelo qual ele deveria chorar. E um dos motivos é: o homem precisa estar prevenido contra o próprio amigo. Não pode confiar no próprio irmão, porque todos andam caluniando seus próprios amigos. O covarde é aquele que não defende o que é correto, oculta a verdade com segundas intenções. O sensacionalista enfeita a mentira para parecer uma verdade. Covarde. A minha assessoria mandou a nossa versão, a versão que foi apresentada ao Israel, e ele não postou. Aquele que se diz jornalista, mas não passa de fofoqueiro. Se fosse um portal de jornalismo sério, apresentaria a outra versão, pesquisaria com mais profundidade e ouviria o meu lado. O amigo, que tem meu número pessoal, mandou primeiramente mensagem no Instagram, via direct. Eu tenho 3.500.000 seguidores no Instagram. Não vivo respondendo direct. Agora, ele prova que mandou mensagem no meu WhatsApp. Sim, mandou mensagem no meu WhatsApp. Eu estava pregando na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, com a minha esposa. Saímos cedo, pegamos BR, tentamos antecipar, resolver o nosso voo, não conseguimos. Fomos para a casa de um amigo, com dificuldade para entrar num condomínio fechado de luxo, e entramos. Porém, a mensagem estava lá quando eu sou abordado pela mensagem do Israel. Na mesma hora, liguei para o pessoal que auxilia na agenda no estado do Tocantins. E a resposta foi que já havia sido resolvido, pois o pastor com a minha assessoria já estava conversando, já olhando uma nova data. 13 minutos depois, se não me engano, ou antes, se mais foi pouca coisa, o Israel já estava com a postagem feita na sua página. Você acha que ele fez essa matéria no momento que ele me mandou a pergunta
se apresentando como jornalista, quando na verdade é fofoqueiro? Não se faz uma matéria dessa de um dia para o outro. Na live de ontem, que ele intitula Esclarecimento, ele deixa claro que foi chamado na sexta-feira. Passou-se o sábado, passou-se o domingo, passou-se a manhã de segunda-feira. A matéria já estava pronta, porque o amigo queria apenas destruir a reputação de quem pela graça Deus tem levantado. Covarde! Enquanto ele fazia uma live, abrindo a caixa preta de Eliseu Rodrigues, o filho do pastor José Pereira comentava que já estava tudo certo, já tínhamos conversado, houve pedido de perdão. O meu filho fez um comentário lá, na hora que eles publicaram, eles automaticamente excluíram o meu filho. Meu filho falou assim, não, o meu pai já resolveu com Eliseu Rodrigues. E daí ele falou assim, eu sou filho do pastor José Pereira e meu pai já resolveu com Eliseu Rodrigues. Automaticamente, eles excluíram o comentário do meu filho e bloquearam ele para ele não entrar mais na página. E o ato do pastor não enviar a conta ou o Pix rapidamente se dá pela sua agonia pelo evento, tentar solucionar ao seu modo ou na esperança de que chegássemos. É tudo compreensível. Tratamos o Israel às vezes como irmão em Cristo. E um irmão em Cristo, quando recebe uma denúncia de problemas entre irmãos, a primeira ação desse crente é criar ponte e não criar abismo. É pacificar e não criar guerra. Ao ouvir o pastor, os irmãos percebem. O pastor está preocupado, agoniado, tenso. Quando o pastor liga para falar sobre a minha ausência, aí é verdade. Pois o Israel, covarde sensacionalista, posta. Mas quando o pastor envia o áudio dizendo, gostaria que removesse a postagem, eu e o pastor já nos acertamos, eu consegui falar com o pastor Eliseu, foi tudo resolvido, aí agora o pastor é o mentiroso. Se aproveita da fragilidade do pastor para tentar se passar como alguém que tem fúria do que é errado, quando na verdade você maximiza os erros através de suas calúnias e fofocas. Covarde, pois no vídeo você disse, se for cancelar a agenda é pela saúde da esposa, pela saúde dos filhos, fique até 1 ano sem agenda. Sim, e foi isso que eu te falei no WhatsApp. Eu te falei no WhatsApp que eu tive muitas agendas canceladas pela saúde da minha esposa, nascimento prematuro do meu filho. Eu não quis expor a minha família, mas você quis que eu expusesse. Você pediu uma nota. Por quê? Porque você queria construir uma narrativa. E eu não sou obrigado a fazer uma nota, porque o Fuxico Gospel assim deseja. Eu tenho uma convenção, eu tenho pastores, eu tenho liderança, eu tenho família. Eu tenho uma conselheira dentro da minha casa, que é a minha esposa. Teria eu que me submeter ao Fuxico Gospel para apresentar a verdade dos fatos que o mesmo nem esperou para ter? Sim, você é covarde. O pastor enviou dinheiro, como muitas igrejas vão enviando ofertas aos poucos. E o pastor assim fez, sem minha solicitação. Quem pediu isso ao pastor o fez por ter liberdade com o pastor, sem a minha autorização. Mas você diz que eu recebi o dinheiro e não fui. Isso é calúnia. Você vai ter que provar na justiça que eu me apropriei do valor da igreja e não fui. Você é sensacionalista, Israel. O problema foi não ter voo que chegasse a tempo. E se o problema foi pelo voo, a assessoria não tinha a obrigação de devolver todo o valor. Pois, se o problema foi no horário do voo, a culpa não foi nossa, mas da falta de malha de voo, a falta da comunicação, da quilometragem. Porém, devolvemos tudo, devolvemos todo o valor. Existem problemas de agenda que não chegam a mim, pois a assessoria é para isso, é para resolver. E quando chega em mim, eu resolvo, porque homens não complicam problemas. Homens não maximizam dificuldades. Homens resolvem problemas. Talvez você não seja um solucionador de problemas, mas apenas um divulgador de problemas.
Por isso você não passa de um fofoqueiro, sensacionalista, mentiroso e covarde. Seria mais fácil eu fazer a agenda para ter controle sobre ela. Mas nem sempre controlar é se organizar. Eu e minha esposa já fizemos a agenda e atrapalhamos muita coisa devido à nossa correria. Eu preciso confiar em terceiros, Israel. E eu não confio nas pessoas apenas porque elas merecem. Eu confio nas pessoas porque eu preciso confiar. Você deve não confiar em ninguém. Sua ira contra mim não provém de amor pela obra de Deus. Sua ira contra mim vem do seu esquerdismo, socialismo e comunismo velado. Você é fã do PT, você é fã do Lula. Você também tem ira contra mim por eu nunca te oferecer grana para remover fofoca. Se eu errar e meu erro for público, eu venho aqui publicamente e peço perdão à igreja do Senhor. Mas pagar para encobrir pecados e ser elogiado, não. Eu não descerei ao nível daqueles que estão em sua mão. Você é covarde. Eu te chamei ao vivo para provar uma matéria que você tinha feito antes. Você não atendeu, apenas ironizou e zombou. Porque a arma dos mentirosos e dos sensacionalistas não é a verdade, nem a pureza, nem o desejo pela pureza no corpo de Cristo. Sua arma é só a difamação e a zombaria. Você é mentiroso. Disse que eu recebi oferta e não fui. Disse que o valor dado pelo pastor era fora a passagem. Mentira. Quem me agendou sabe que aquilo que nos mandam já está incluso passagens. Por isso se manda um valor referente às passagens sempre antecipado. Nunca pagaram e nunca pagarão valor extra, além daquilo que é pedido já incluso o nosso translado aéreo. Você não é crente, pois você faz aquilo que Deus odeia. Fofoca, calúnia. Se fosse crente, me ligaria. Esperaria minha resposta. Pacificaria o pastor que tem problemas de saúde. Eu tenho divergências teológicas com o pastor Eduardo Reis. Uma vez, fiz um comentário no Instagram dele que o desagradou. Sabe o que ele fez? Ligou no meu pastor. O portal Assembleanos de Valor recebeu denúncias por agendas que eu não consegui cumprir. Dificuldades com a saúde da minha família. Cancelamentos de voos ou atraso em conexões. Assembleanos de Valor me chamou. Assembleanos de Valor passou o contato da minha assessoria e da minha liderança. Igrejas sérias, quando vem um cartaz que eu vou pregar numa igreja rebelada, numa igreja bagunçada, numa igreja liderada por lobos, a liderança desta igreja não vai me xingar, não vai me expor. Sabe o que eles fazem? Ligam no Braz, ligam no meu pastor Darlan, chamam minha esposa no direct e dizem: essa igreja não tem história, esta igreja é uma vergonha para o evangelho. Os pregadores que esta igreja traz não condizem com o perfil do pastor Eliseu. E se ele for lá, ele estará respaldando as mentiras que são pregadas nesta igreja. Ou seja, é assim que crente age, não como você. Você disse na live do esclarecimento que o pastor foi por mim ameaçado. Eu ameacei o pastor a mandar você retirar, senão eu não pagaria. Retirar a matéria, senão eu não enviaria o Pix. Você mente. Disse que o pastor foi ameaçado a te ligar e pedir para remover a matéria. Eu tenho o seu telefone. Eu poderia pedir para você remover a matéria ou te pagar. Você disse que eu tinha um cachê fora do valor que o pastor mandou. Mentira. Prove. Sensacionalista, covarde e mentiroso. Você disse que eu fiquei endemoniado, irado com a sua publicação. Veja a minha cara na live que eu fiz a respeito de sua postagem. Consegui falando que desligou o Wi-Fi. Gente, era pra eu parar. O pastor José, irado, para você ele é verdadeiro. Só que depois ele, equilibrado, dizendo que as conversas estavam em dias, para você ele é mentiroso. Ele fez sim pergunta e ele te deu detalhes para que você entendesse onde ele queria chegar e também denunciar. Ele te explicou a suposta denúncia para você entender a pergunta, pois para ele se deveria pagar.
Mas, para destruir reputação não tem preço, né, Israel? É de graça. As igrejas que eu prego não precisam de pregadores. Nas igrejas que eu prego tem teólogos. Nas igrejas que eu prego tem mestres. E é por isso que eles me levam. Porque a mensagem que eu prego se assemelha à mensagem que o pastor da igreja prega. Você sabe que os ladrões da fé, os mercenários do evangelho, onde eles pregam, meu irmão, os valores que eles cobram, essas igrejas pagam. Porque os membros que lá estão pagam para ouvir mentiras. Como disse o profeta Isaías, pagam ouro, prata, para que se aconselhem com aqueles que não têm sabedoria de Deus. São aqueles que se assemelham aos egípcios, aconselhando o povo de Deus. Sim, eles pagam para ouvir falsas profecias. Eles pagam para ter talite. Eles pagam para ter arca da aliança. Eles pagam para ouvir o pregador dizer que eles são fofinhos, que eles não podem sofrer, que é vitória, vitória, vitória. Não prego nessas igrejas. Não preciso pregar nessas igrejas. Sou copastor numa igreja. Tenho compromisso com minha igreja local. Tem congregações no campo do qual eu faço parte. Tem pastores sérios. Tem projetos missionários que eu estou sempre com eles pregando e ajudando mensalmente através do meu ministério. Analise, vocês que estão me assistindo, os locais que eu prego. Analise se o seu pastor levaria em sua igreja esse pregador que o Fuxico Gospel está dizendo que é ladrão de púlpito, ladrão de igreja. Seu pastor faria isso? É errado o pastor, pregador, receber ofertas? Seu problema também deve ser avareza, amor ao dinheiro. Pois sempre você me cita nas suas páginas ou nas suas fofocas envolvendo dinheiro. Sua primeira crítica a mim foi quando eu disse que a igreja é obrigada a sustentar o seu pastor. Pois a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu não removo nada do que eu disse. No Novo Testamento existem textos que baseiam a minha fala. Mas agora não sou eu que vou falar. Eu vou subir no ombro de um gigante. William Hendrickson, em seu comentário sobre a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 6, ele vai comentar: o que recebe instrução, literalmente catecúmeno, uma palavra que ainda é usada nos círculos religiosos. O que recebe instrução na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com seu instrutor. Numa carta escrita pouco depois desta, o apóstolo diz: lhes rogamos, irmãos, que recebam com apreço os que trabalham em seu meio e os que presidem no Senhor e os admoestam, e que os tenham com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. 1 Tessalonicenses 5, a partir do 12. Você está sempre criticando pastores, líderes e honra que a igreja dá aos seus líderes, reconhecendo o trabalho deles. Os Gálatas deviam ter em mente que existe algo chamado princípio de reciprocidade. Ele está dizendo que cada igreja deve ter reciprocidade, ser recíproca, devolver com honra o serviço daqueles que lhe servem com a pregação da palavra. E ele usa textos, Romanos 15, 27, 1 Coríntios 9, 4, 2 Coríntios 8, 1 Timóteo 5, 8. Assim, aqueles que recebem instrução na palavra devem partilhar, Romanos 15, 26, 2 Coríntios 9, 13, Hebreus 13, 6, deve partilhar com seu instrutor todas as coisas boas, inclusive coisas materiais. Paulo lançou o fundamento. Ele nada pede para si próprio. Todavia, exorta decididamente os Gálatas a que supram adequadamente os que estão construindo sobre o fundamento que foi lançado. Aqui ele não pede para si, mas ele agradece porque essa igreja o tratou como um anjo. Mas em outras cartas ele fala que o pregador é digno do seu salário. O pastor que ministra e cuida da igreja teologicamente é merecedor de sua renda. Duplo honorário. Ele não precisa. Ele é digno. Aos Coríntios, Paulo pergunta se ele não tinha direito de levar a companheira, se ele não tinha direito de ter suas despesas pagas, alimentação. É claro que aos Coríntios ele diz que abriu mão do salário, porque aquela igreja imatura
estava vendo isso como tropeço para o reino de Deus. Mas aos Coríntios ele diz: de vocês eu não recebi, mas eu despojei salário de outras igrejas. Isso aqui é uma outra questão que você já criticou, mas sem base teológica alguma, porque você fala muita bobagem. Cantores levam suas bandas e a igreja paga. Denunciem pregadores que levam fotógrafos. Denunciem pregadores que levam tecladistas. Denunciem pregadores que levam babás. Não, você não vai denunciá-los, porque eles não se expõem como eu. Eles não pregam o que eu prego. Eles não encaram você. Israel, quem pagou para você ir a Londres, criticar as igrejas e elogiar apenas uma? Alguém patrocinou para ser elogiado por você. Sim, meu irmão. Paulo disse aos Gálatas no capítulo 2, versículo 4, que falsos irmãos se intrometem secretamente na igreja. Em muitas igrejas, você é um falso irmão que se intromete secretamente. Se alguém te paga para ser elogiado, essa pessoa valoriza bajulação. Reconhecimento não se impõe. Reconhecimento vem na hora certa. Minha assessoria é perfeita? Não. A sua também não é. Você já me criticou porque a minha equipe de cursos colocou um robô no meu Instagram para oferecer assinatura de cursos. Mas você oferece assinatura de fofocas e quando as pessoas tentam cancelar, elas conseguem rapidamente? Eu vou culpar a sua assessoria. Tá aqui o print. Alguém me chamou e disse: você conversa com Israel, pede para ele ajudar a cancelar minha assinatura que eu não aguento mais. Pastor Eliseu, Paz, tudo bem? Preciso um favor do senhor. Eu fiz uma assinatura uma vez no site do Fuxico, mas eu tenho um ano, pastor, eu tento cancelamento e não consigo. Todo mês renova e eu solicito cancelamento via e-mail com eles e eles nunca me responderam. Deixa eu pedir me ajudar, por favor. Muitos tentam cancelar alguns cursos meus, têm dificuldade, mas quando conseguem falar, conseguem. Ou seja, eu não culparia você pela sua assessoria, mas você não expõe a assessoria. Então, o Israel tem a cara do Fuxico. O Fuxico tem a cara do Israel. A Bíblia não mostra os defeitos da assessoria de Moisés, da assessoria de Jesus e de quem trabalhou com Paulo? Quando a minha assessoria falhar, aponte os erros dela. Assim como a Bíblia, já que você é tão bíblico, expõe o erro de Arão, assessor de Moisés, de João Marcos, companheiro de Paulo, e de Judas, o tesoureiro de Jesus. Você nunca disse que tem assessoria. Repito, a fofoca tem sua cara, e sua cara já tem cara de fofoca, deslealdade, covardia, traição. Eu deixo aqui para os irmãos Provérbios 16, 28. O homem perverso instiga a contenda. O intrigante separa os maiores amigos. Que Deus abençoe, queridos. Se quiser deixar o seu like, deixe. Se quiser denunciar, fica à vontade. Mas só vai denunciar quem é esquerdista, comunista, desigrejado, fã de site de fofoca. Vai dar o like. Quem ama a verdade sabe que nenhuma assessoria é perfeita, que no reino de Deus os obreiros têm problemas, só o dono da obra é perfeito. Se eu entristeci os irmãos por esse acontecimento, por essa falta de comunicação entre minha assessoria e o pastor, falta de paciência do pastor e da minha assessoria, peço perdão à Igreja de Jesus, mas estou a cada dia lutando para melhorar. Deus abençoe. Pode ter certeza que minha esposa não me deixa em paz. Estará sempre me observando, me aconselhando, puxando a orelha e está ali mandando eu terminar esse vídeo. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe.